Pôncio Pilatos foi o governador romano da Judéia entre 26 e 36 d.C. Ele ficou conhecido especialmente por ter sido aquele que condenou oficialmente o Senhor Jesus Cristo à morte. Isso significa que Pilatos era o líder da Judéia a serviço de Roma durante todo o ministério terreno do Senhor Jesus. O seu nome sugere que ele era romano da ordem equestre, e isso significa que ele pertencia à classe média superior. Alguns estudiosos, inclusive, acreditam que Pilatos era um cognome atribuído a ele no serviço militar. O meu nome é Daniel Conejeiro e neste vídeo você vai conhecer a história de Pôncio Pilatos. A primeira coisa que você precisa saber é que Pôncio Pilatos assumiu a regência da Judéia em 26 d.C. Naquela época, o senhor de Roma era Tibério César, e antes desse período não há nenhuma informação realmente confiável sobre quem foi Pôncio Pilatos. Ele foi nomeado pelo imperador Tibério como o quinto procurador da Judéia. Historicamente, ele é designado como governador, prefeito ou procurador da Judéia. Nesse caso específico de Pilatos, todos esses termos podem ser entendidos como equivalentes. Como governador nomeado por Roma, Pôncio Pilatos exercia controle sobre toda a província da Judéia. Também estava sob sua responsabilidade o exército romano de ocupação. Isso significa que Pôncio Pilatos detinha poderes militares. E com relação à parte criminal, ele também dava a última palavra referente à aplicação de sentenças capitais. Inclusive, ele podia até reverter uma sentença decretada pelo Sinédrio, que era a Suprema Corte dos Judeus que se reunia em Jerusalém. Pôncio Pilatos também era o encarregado de nomear os sumos sacerdotes, e dessa forma ele também controlava o templo, incluindo seus recursos financeiros em Jerusalém. Mas Pôncio Pilatos também ficou conhecido na história por sua tirania. Fontes históricas indicam que Pôncio Pilatos, em certos aspectos, era sim um tirano. Logo que foi nomeado como governador da Judéia, Pilatos se mostrou antagônico aos judeus. Em sua obra, o historiador Filo indica que Pilatos adotava uma postura antissemita. A obra do historiador Flávio Joséfo também é uma excelente fonte de detalhes sobre o governo de Pôncio Pilatos. Ele escreve que Pôncio Pilatos provocou a ira dos judeus quando trouxe para Jerusalém estandartes com a imagem do imperador. Esse tipo de atitude era uma ofensa direta à lei judaica. Inclusive, nenhum de seus antecessores havia tomado atitude semelhante para não afrontar os costumes judaicos. Então, diante do protesto dos judeus, Pôncio Pilatos ameaçou até matá-los. Mas mesmo assim, eles se mantiveram firmes em sua posição. Eles diziam que preferiam morrer a transgredir a lei. Foi só então que Pilatos recuou e removeu os estandartes para Cesareia. Depois, Pilatos ainda foi alvo de novos protestos quando se apropriou do fundo monetário do templo para construir um aqueduto. Então milhares de judeus se manifestaram contra essa ação de Pilatos, e na ocasião o governador romano colocou soldados disfarçados no meio da multidão, e com as armas escondidas eles mataram muitos judeus. Essa natureza tirana de Pôncio Pilatos também fica evidente no Evangelho de Lucas. O texto bíblico diz que em certa ocasião Pilatos matou alguns galileus, e sobre isso Jesus disse que Pilatos misturou o sangue desses galileus com seus sacrifícios. Também foi por conta de seu comportamento tirano que Pôncio Pilatos perdeu sua posição de procurador da Judéia. Ele ordenou um massacre contra um grupo de samaritanos que se reuniu no Monte Gerizim para procurar utensílios sagrados supostamente deixados por Moisés ali. E naquela ocasião, muitos samaritanos foram covardemente mortos, enquanto outros foram capturados. Mas é claro que Pôncio Pilatos ficou mundialmente conhecido por conta de seu envolvimento no julgamento do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, ele foi conduzido até Pilatos. O Sinédrio já havia decidido pela condenação de Jesus, mas como governador da província, cabia a Pilatos decidir o julgamento pela pena de morte. Porém, no episódio do julgamento de Jesus, parece que a postura de Pilatos não lembra em nada o tirano descrito pelos historiadores. Ao contrário disso, Pilatos aparece até como uma pessoa fraca e irresoluta. Talvez isso possa ser explicado pela condição precária em que ele se encontrava naquela ocasião. Pilatos já havia se envolvido em muitos problemas na Judéia, e provavelmente ele temia que sua posição pudesse estar em risco.
Obviamente, o imperador romano não ficava satisfeito com protestos em suas províncias, e qualquer coisa desse tipo poderia gerar uma revolta complicada na Judéia. Por isso, os evangelhos não mostram Pilatos como alguém que desejava condenar Jesus. Jesus havia sido acusado falsamente de representar uma ameaça ao Império Romano, mas Pilatos não estava convencido disso. Pilatos ficou até impressionado com o fato de Jesus se recusar a responder às acusações que os líderes judeus apresentaram contra ele. E o texto bíblico afirma que por 3 vezes Pilatos admitiu que Jesus era inocente. Inclusive, o Evangelho de Mateus registra algo interessante sobre isso. Ele fala que a esposa de Pilatos havia sido avisada em sonhos sobre a inocência do Senhor Jesus. Então, certamente, Pilatos tinha medo de piorar ainda mais sua reputação com Roma ao condenar um inocente à morte. Mas por outro lado, ele também não podia contrariar as autoridades judaicas, mesmo sabendo que Jesus havia sido preso por inveja. A situação delicada de Pilatos pode ser percebida na seguinte declaração dos judeus: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Pilatos então tentou escapar daquela situação complicada, enviando Jesus a Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Além de aliviar sua situação, essa manobra ainda serviria para reconciliá-lo com Herodes, com quem não tinha uma boa relação. Sua tentativa de reconciliação deu certo, mas Antipas devolveu Jesus à jurisdição de Pilatos. Cabia a ele decidir pela condenação do Salvador. Ainda assim, Pilatos tentou oferecer alternativas. Ele se propôs a castigar Jesus e soltá-lo, mas também não obteve sucesso com isso. Pilatos também sugeriu a troca de Jesus pelo líder rebelde Barrabás, mas o povo preferiu soltar o criminoso. Quando percebeu não ter mais saída, Pilatos então lavou as mãos perante o povo num ritual inútil que indicava sua intenção de se eximir da culpa pelo sangue de Jesus. Mas segundo o decreto de Deus, nenhum dos que participaram da afronta contra Jesus puderam escapar de sua culpa. Pilatos também escutou da própria boca do Senhor Jesus que seu reino não é deste mundo, mas mesmo assim ele mandou que a inscrição "O Rei dos Judeus" fosse colocada sobre a cruz de Jesus. E muitos estudiosos apontam essa atitude como uma prova de seu comportamento antissemita. Ou seja, Pilatos não queria se indispor ainda mais com Roma e com o povo, mas não resistiu à oportunidade de fazer uma ofensa final. Alguns intérpretes dizem que ao colocar aquela frase sobre o Cristo crucificado, Pilatos estava indiretamente zombando dos judeus. É como se ele estivesse indicando que aquele povo era tão infeliz, mas tão infeliz, que seu rei estava crucificado numa cruz, que era a pior e mais humilhante pena de morte da época. Mas então qual foi o fim de Pôncio Pilatos? A verdade é que, em conexão com o massacre orquestrado de Pilatos contra os samaritanos, seus dias como governador da Judéia chegaram ao fim. Os samaritanos apelaram a Vitélio, o governador da Síria, e Vitélio ordenou que Pôncio Pilatos se apresentasse em Roma para se explicar ao imperador. E depois de sua partida a Roma, nada se sabe mais sobre Pôncio Pilatos. Parece que Tibério faleceu antes da chegada de Pilatos e não há nenhum relato sobre seu julgamento. Uma tradição grega muito antiga indica que Pilatos foi obrigado a cometer suicídio durante o reinado de Calígula, mas não há como ter certeza disso. Posteriormente também surgiram lendas que alegavam uma transformação no caráter de Pilatos. Algumas delas até diziam que ele havia se tornado um homem justo e bondoso, e outras falavam dele como um convertido ao cristianismo. Mas esses relatos parecem ser pura fantasia. As melhores fontes sobre a biografia de Pôncio Pilatos sem dúvida apontam para um fim melancólico do deposto procurador da Judéia. E se você assistiu até aqui, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar todas as notificações para você receber mais estudos como este.